Seja bem-vindo ao canal Aprovação Gratuita. Se você está estudando para concursos, preste atenção. Uma simples confusão entre competência originária e competência recursal dos tribunais regionais federais pode custar justamente o ponto que separa o seu nome da lista de aprovados. Nos próximos minutos, você vai aprender os pontos mais cobrados pelas bancas sobre os TRFs e ainda resolver uma questão da FCC para consolidar o conteúdo. Ao final deste vídeo, você estará muito mais preparado para transformar a literalidade da Constituição em pontos preciosos na prova. Vamos direto ao ponto. Os TRFs são órgãos que integram a Justiça Federal. Eles funcionam como tribunais de segunda instância da Justiça Federal e possuem importante papel na revisão das decisões proferidas pelos juízes federais. Os TRFs podem funcionar de forma descentralizadas, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. E uma das informações mais cobradas pelas bancas diz respeito à composição dos TRFs. Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes. Esse é um dado literal da Constituição Federal em seu artigo 107. Portanto, se a questão perguntar qual é o número de integrantes de um TRF, fique atento. A banca vai colocar que são, no máximo, 7, ou que o tribunal é composto exatamente por 7 juízes, ou até tentar confundir esse número com a quantidade mínima de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, como dito anteriormente, a composição dos tribunais regionais federais é de, no mínimo, 7 juízes. Guarde esse número porque ele aparece bastante em questões objetivas. Esses juízes são recrutados sempre que possível na própria região do TRF. A ideia aqui é privilegiar os profissionais que conheçam a realidade local. Além disso, devem ser brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade. E atenção aqui! Muitos candidatos confundem essa regra com os requisitos exigidos para outros tribunais. Para os TRFs, memorize exatamente esta faixa etária: mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Todos esses magistrados são nomeados pelo Presidente da República. Agora vamos para um dos temas preferidos das bancas: como essas vagas são divididas. Aqui temos o que chamamos de quinto constitucional. Um quinto das vagas será preenchida por advogados, mas não são quaisquer advogados. A Constituição exige mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Além dos advogados, as vagas do quinto constitucional também serão ocupadas por membros do Ministério Público Federal. E, novamente, há uma exigência: esses membros devem possuir mais de 10 anos de carreira. Mas, e as outras vagas, os 4/5 restantes? Quem ocupa esses cargos? Serão escolhidos mediante promoção de juízes federais. Agora, atenção a um detalhe crítico: esses juízes federais devem possuir mais de 5 anos de exercício na magistratura. Essas promoções ocorrerão pelos critérios de antiguidade e merecimento alternadamente. Ou seja, uma vaga é preenchida considerando a antiguidade, a próxima, o merecimento e assim sucessivamente. Se esse conteúdo já está te ajudando, aproveite para deixar o seu like. E agora, muita atenção!
chegamos ao ponto que mais gera questões: as competências dos tribunais regionais federais. Vamos explorar agora as competências originárias. Quando falamos em competências originárias dos tribunais regionais federais, significa que o processo começa diretamente no Tribunal Regional Federal. Compete a esses tribunais processar e julgar originariamente os crimes comuns e os crimes de responsabilidade praticados por determinadas autoridades, entre elas os juízes federais da área de sua jurisdição, inclusive os juízes da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, bem como os membros do Ministério Público da União. Contudo, deve ser observada a competência da Justiça Eleitoral quando for o caso. E se você conseguir lembrar quem é julgado originariamente pelos TRFs, já estará à frente de muitos candidatos. Agora vamos para outro grupo de competências que costuma aparecer bastante nas provas. Também compete aos TRFs julgar as revisões criminais e ações rescisórias. A revisão criminal é uma ação destinada a rever condenações criminais já transitadas em julgado. Já a ação rescisória busca desconstituir decisões definitivas, nas hipóteses previstas em lei, desde que essas decisões tenham sido proferidas pelo próprio tribunal ou pelos juízes federais da região. Os TRFs também julgam mandados de segurança e habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. Outra competência importante envolve o habeas corpus. O TRF será competente quando a autoridade apontada como coautora for juiz federal. Além disso, os tribunais resolvem conflitos de competência desde que o conflito ocorra entre juízes federais vinculados ao próprio tribunal. Chegamos na competência recursal. Os tribunais regionais federais possuem competência para julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais, bem como as causas decididas pelos juízes estaduais quando estes estiverem exercendo competência federal na área de jurisdição do tribunal. E para finalizar, perceba a diferença. Na competência recursal, o processo não começa no Tribunal Regional Federal. Ele chega ao tribunal após decisão anterior de outro órgão. E agora, vamos verificar se você realmente aprendeu o conteúdo. A FCC apresentou a seguinte questão no ano de 2025 no concurso do TRF4. O enunciado dizia o seguinte: considerando a Constituição Federal de 1988, os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, se ainda não respondeu, pause o vídeo e tente resolver antes de conferir o gabarito. Alternativa A, erra ao afirmar que é um terço entre advogados e erra também ao afirmar que a exigência é de 15 anos de atividade profissional. A Constituição prevê um quinto entre os advogados e membros do Ministério Público e, para os advogados, 10 anos de efetiva atividade profissional. Já na alternativa B, o erro está na exclusão absoluta dos juízes da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho. O correto seria incluídos os juízes da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho. O gabarito é a alternativa C. Os TRFs compõem-se de, no mínimo, 7 juízes e possuem competência recursal para julgar causas decididas pelos juízes federais e pelos estaduais no exercício de competência federal. E, por fim, nas alternativas D e E, o erro está justamente no número de integrantes do tribunal. Ele colocou 33 juízes. Como já sabemos, o correto é, no mínimo, 7 juízes. Então, meus amigos, parabéns. Se você chegou até aqui,
agora domina os principais aspectos dos tribunais regionais federais cobrados em concursos públicos. Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal Aprovação Gratuita, deixe o seu like e acompanhe a nossa série completa sobre organização dos poderes. E lembre-se, cada detalhe da Constituição que você aprende hoje pode representar pontos preciosos na sua prova. Até o próximo vídeo.